Se você não entende a necessidade das pessoas que estão à sua volta, você não consegue dar para elas aquilo que elas buscam, elas perdem o engajamento de gerar resultados naquele local. Um dos pontos mais críticos que eu tenho na hora de fazer um planejamento estratégico, pensando no modelo que eu sigo, que é o BSC, né, o Balance Scorecard, que eu tenho lá finanças, mercado, processos, e aí eu tenho no final o que chama de aprendizagem e crescimento, que eu trato como inovação. É essa última camada, aprendizagem e crescimento. Por quê? Ali, sendo inovação, aprendizagem e crescimento, o que for, você vai trabalhar com pessoas. Você vai trabalhar com treinamento, com capacitação de pessoas e escolha de tecnologia para suportar, né, a demanda de processos da empresa. Mas quando eu falo de pessoas no planejamento estratégico, como que eu tangibilizo? Eu, particularmente, até mostrei recentemente aqui, a ideia de tangibilizar através do 8Ps da Adriana Soler, que é para mim uma referência quando o assunto a gente está falando aí de governança. Estudei com ela na minha pós-graduação em 2011, na época. Inclusive, devia ter dado mais atenção para a aula dela. Nesse cenário, quando eu estou falando aqui de pessoas, tangibilizar a gestão de pessoas é muito complexo. Estudando aqui sobre esse assunto no livro, no caderno de excelência de pessoas da Fundação Nacional da Qualidade, eu fiz um curso com eles há alguns anos, e até era uma ideia da gente trazer a metodologia deles para dentro da Prova Estado. Acabou que a gente começou a desenvolver com outras, e essa conversa ficou em stand-by por enquanto. O que acontece? Eles falam sobre a gestão de pessoas entre N outras estruturas. Uma estrutura que é muito interessante é quando eles dividem a área de gestão de pessoas em 5 grandes pilares. Quais são esses 5 grandes pilares? Primeiro pilar, desenvolvimento de pessoas. Às vezes a gente pensa em desenvolver o profissional, desenvolver a empresa, desenvolver a estrutura, falar de processos, mas a gente não pensa em desenvolver as pessoas, que são a base dessa estrutura. O desenvolvimento de pessoas é falar sobre o entendimento da necessidade daquela pessoa, entender o que motiva ela, o que ela está buscando, o que ela anseia. Algumas pessoas vão ter anseios, né, por resultado, outras por remuneração, outras vão ter anseio por reconhecimento, outras têm um anseio por estabilidade, saúde mental. Tem N anseios que as pessoas podem ter. Se você não entende a necessidade do seu time, se você não entende a necessidade das pessoas que estão à sua volta, você não consegue dar para elas aquilo que elas buscam, automaticamente elas perdem o interesse em estar naquele local e o engajamento de gerar resultados naquele local. Quando as pessoas se sentem bem e se sentem acolhidas e que entendem que aquilo que ela anseia ela pode encontrar naquele local de trabalho, ela vai dar mais valor àquilo, ela vai se empenhar mais, ela vai trabalhar de forma mais sinérgica com o ecossistema, com as pessoas, com o todo. Qual a importância disso? Para mim, Carlos, é realmente dar uma base para profissionais que você quer desenvolver. Você precisa ter profissionais ali dentro que, de fato, entendem que estão aonde eles gostariam de estar, porque assim eles vão te ajudar a desenvolver mais. Você vai conseguir fazer isso com todo mundo numa empresa de 2.000 pessoas? Não diretamente. O que você precisa fazer? Desenvolver líderes. E essa base aqui é onde você começa a desenvolver seus líderes, dando a eles o resultado que eles buscam, mostrando para eles que dar o resultado a eles é a melhor forma de trazer eles para próximo da empresa e a partir daí desenvolver profissionais. Pense no seguinte, isso que eu vou falar não é fácil de fazer sozinho. Você tem que fazer o quê? Desenvolvendo líderes, desenvolvendo pessoas que vão desenvolver novos líderes e assim por diante. Não pense em desenvolver profissionais bons. Pense em desenvolver líderes, desde o começo da sua companhia. Eu errei nisso lá atrás e hoje eu consertei parte e estou consertando cada dia mais. Eu já vi muita gente errar. Desenvolva líderes desde o começo da sua operação. Então, primeiro nível, desenvolver pessoas, anseios, necessidades, vontades, desejos. Ajude, entenda e crie ambientes que são sinérgicos a essa necessidade. E se o que as pessoas anseiam você não pode oferecer, essas pessoas não vão ficar por muito tempo na sua empresa. Então tente identificar isso no começo, na entrevista, no início, na experiência, porque assim, se não tiver sinergia, não adianta você dar murro em ponta de faca. Segundo nível, trabalhe o profissional. Então aí é o desenvolvimento do profissional. Se você tem uma pessoa bem desenvolvida, com uma sinergia com aquele ambiente, que está com um certo entendimento, que ali ela consegue buscar o que ela almeja, você pode desenvolver o profissional. E esse desenvolvimento do profissional não é somente técnico, é desenvolvimento das expertises, das skills, que são menos técnicas, menos tangíveis, como responsabilidade, senso de urgência, engajamento com a equipe, liderança,
capacidade produtiva. Então, aqui você vai desenvolver o profissional. E é claro, a partir disso, você pode também desenvolver questões técnicas. Mas para mim, o mais importante de um profissional, quando eu quero que ele assuma novas responsabilidades, é muito mais o senso de urgência e a responsabilidade que ele tem com a operação do que, de fato, o reconhecimento ou a capacidade técnica. Técnica a gente treina, técnica a gente documenta, cria processos. Responsabilidade, senso de urgência, liderança, a gente não consegue documentar simplesmente. Então, primeiro nível, desenvolvimento de pessoas. Segundo nível, desenvolvimento de profissionais. No terceiro nível, eles falam sobre a mentoria e o direcionamento profissional. Que é o quê? Você, como empresa, direcionar o profissional naquilo que você quer que ele faça. Então, se você tem um profissional extremamente responsável, engajado e que entrega o que você pede, que ele busca, que ele quer fazer, que ele está na operação, que ele está com um senso de urgência naquilo que você precisa, o que você vai fazer? Você vai direcioná-lo quanto à questão técnica. Eu preciso que você estude mais gestão de pessoas, eu preciso que você estude mais Excel, o que seja, eu preciso que você entenda mais de BI, de Office 365, de gestão financeira, de processos. Você tendo uma pessoa que está engajada, que está equilibrada, que entende que aquele é um lugar bom, que tem responsabilidade, que é um bom profissional, você pode mentorá-lo, direcioná-lo para aquilo que você precisa, aquilo que a empresa precisa. Porque aí você está dando para ele uma capacidade de se desenvolver. A partir dali, você já deu e já direcionou o seu profissional naquilo que compete a ele, aquilo que você espera dele como profissional. Agora é a hora só da empresa. É a hora da empresa fazer o para casa dela. E é claro que isso não precisa ser separado. Você pode trabalhar de forma paralela. Qual que é o próximo ponto? É o desenvolvimento da empregabilidade na empresa. O que é o desenvolvimento da empregabilidade na empresa? É você desenvolver dentro da sua empresa metodologias, formas, conceitos de que você consiga direcionar e treinar esse profissional para que ele esteja mais apto a assumir cargos. Por exemplo, eu quero criar consultores. Eu crio um plano de treinamento dos consultores indo com outros consultores em campo para que eles possam se capacitar a se tornarem consultores. Eu crio metodologias e processos internos que aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas à consultoria possam, junto comigo, desenvolver trabalhos internos e até mesmo externos para que ela possa, com o tempo, se capacitar e ser um profissional. Então, se eu tenho uma pessoa lá que está muito bem estruturada, emocionalmente, psicologicamente, e com um certo nível de satisfação dentro daquela operação que ele conhece da Pró-Estado, e eu comecei a desenvolver esse profissional como uma pessoa responsável, com senso de urgência, com capacidade de resposta, com engajamento, eu vou direcionar esse cara e falar, treina mais Office 365, treina mais mapeamento de processo, treina essas e essas expertises que eu vou tentar cada vez mais te posicionar como consultor para que você possa se tornar isso, se é aquilo que eu entendi que ele, lá na primeira conversa. E ao mesmo tempo, eu estou fazendo o que internamente? Olha, vai ter uma vez por semana que todos os consultores estão dentro da empresa para quê? Para passar conhecimento, para passar demandas. Eu vou ter pessoas que estão ali para auxiliar os consultores em processo específico para que elas possam aprender aquilo que os consultores precisam. Eu vou criando metodologias de empregabilidade das pessoas dentro da minha própria operação. E por fim, eu começo a falar de desenvolvimento de carreira, que é ter uma carreira que permita que pessoas vão crescendo dentro dessa carreira, abrindo espaço para novos profissionais. Então, claro, sou uma operação jovem, não tão jovem ainda, né? Porque dependendo se comparar algumas empresas com 3 anos já estavam explodindo no mercado, mas me considero uma operação jovem. Dentro da estrutura de consultoria, a gente é uma empresa que vem crescendo cada vez mais. Eu vejo sempre a possibilidade de criar novos cargos e trazer pessoas junto comigo no crescimento profissional. Então, nesse modelo, eu comecei a construir a minha estrutura de qualificação de pessoas, de desenvolvimento de pessoas nesse cenário. E isso depois você liga lá no planejamento estratégico como? Lá no planejamento estratégico, quando você chegou em processos, você vai ter que ter pessoas para executar esses processos. Pessoas treinadas, qualificadas e disponíveis. Esses são os cargos que você vai falar da empregabilidade, do desenvolvimento de carreira, de qual perfil de profissional. E você vai criar um procedimento que você possa alinhar com pessoas, o que elas querem, desenvolver pessoas, desenvolver profissionais, mentorar esses profissionais para que eles, através da estrutura de empregabilidade que você criou, possam assumir cargos de liderança no desenvolvimento de carreira deles, que vai atender às necessidades do seu planejamento estratégico. Espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês. Eu vou colocar um materialzinho aqui embaixo
mais estruturado para que vocês possam conhecer mais sobre esse assunto. Se você gostou desse material, se inscreve no canal, marca o sininho para você receber conteúdo todos os dias que eu estou postando aqui no Giro da Semana, trazendo coisas do dia a dia, operacionais que realmente acontecem comigo. E se você gostou desse material, divulga, compartilha, porque sempre vai ajudar a gente e a nossa comunidade de gestão de empresas, planejamento e de contabilidade estratégica. Uma coisa é fato, cliente sabe o que quer, mas nem sempre sabe o que precisa.